Capítulo 37 Sringara Rasa, Sringara Swarupa e Vipralamba. Vijay Kumar saboreou os aspectos de Madhurya Bhava que ouvira no dia anterior, e ele ainda estava neste humor quando se apresentou outra vez diante de Sri Gurudeva. Ele ofereceu reverências e perguntou submissamente: Prabhu, eu entendi os Vibhavas, Anubhava, Sattvika Bhava, Vyabhichari Bhava e também a Swarupa de Sthayi Bhava. Contudo, embora eu tenha combinado estes 4 tipos de ingredientes com o Sthayi Bhava, ainda assim eu não posso despertar asa. Por quê? Goswami: Querido Vijay, você não será capaz de despertar asa em Sthayi Bhava, a menos que se familiarize com a Swarupa, natureza intrínseca de Sringara Rasa. Vijay: E o que é Sringara Rasa? Goswami: Sringara Rasa é o extraordinário e abundante encanto transcendental de Madhura Rasa. Há 2 tipos de Sringara: Vipralamba, amor em separação, e Sambhoga, encontro no qual há divertidos passatempos transcendentais. Vijay: Eu gostaria de saber as características de Vipralamba. Goswami: Vipralamba é uma emoção deleitante que se manifesta quando o Nayaka e as Nayikas não podem satisfazer seu sentimento de demonstrar desejo e saudade pelos passatempos, tais como abraços e beijos. Vipralamba pode ocorrer em qualquer estado, ou durante o encontro, ou durante a separação. Sua especialidade é nutrir o humor de Sambhoga. Vipralamba também é chamado Viraha ou Viyoga. Vijay: Como Vipralamba nutre o humor de Sambhoga? Goswami: Quando se tinge uma roupa colorida, muitas vezes na mesma tintura, o brilho de sua cor é realçado. Similarmente, Vipralamba intensifica o sublime esplendor de Sambhoga Rasa. Sambhoga não pode se desenvolver completamente sem Vipralamba. Vijay: Quantos tipos de Vipralamba existem? Goswami: Há 4 tipos: Purvaraga, Mana, Prema, Vaititya e Pravasa. E o que é Purvaraga? Goswami: Purvaraga é a fascinação e o encantamento que surge quando o Nayaka e a Nayika veem um ao outro e ouvem falar um do outro antes de se encontrar realmente. Vijay: Quais são os diferentes meios de ver um ao outro? Goswami: A Nayika pode ver Krishna diretamente em pessoa, ver sua forma em uma pintura ou vê-lo em sonhos. Vijay: E quais são as diferentes maneiras de ouvir falar do outro? Goswami: Uma pessoa pode ouvir a recitação dos stutis e a glorificação do Nayaka, ouvir falar dele dos lábios das sakis e mensageiras e escutar canções em louvor a ele. Vijay: O que causa o aparecimento de Rati? Goswami: Quando expliquei Sthayi Bhava antes, eu mencionei que o aparecimento de Rati é causado por Abhiyoga, Visaya, Sambandha, Abhimana e assim por diante. Estas também são as causas do aparecimento de Rati em Purvaraga. Vijay: Este Purvaraga manifesta-se primeiro no Vraja Nayaka ou nas Vrajas Nayikas. Goswami: Aqui há muitas considerações. Em casos mundanos, geralmente é o homem que inicia o desejo de atração mútua, já que as mulheres são geralmente mais tímidas do que os homens. Contudo, uma vez que as mulheres também têm mais prema, Purvaraga se manifesta primeiro nas golpes de olhos de coça.
Os Bhakti Shastras declararam que Purvaraga se manifesta primeiro no Bhakta e Shri Krishna recíproca da mesma maneira. As Vrajas Devi são as mais elevadas entre todos os Bhaktas. Assim, Purvaraga se manifesta primeiro nelas de um modo perfeito. Há um antigo ditado em relação a este aspecto da natureza humana. A mulher sente atração primeiro e o homem corresponde ao gesto delas. Contudo, não há nenhuma falta em inverter a ordem desse ditado, se a intensidade do prema é a mesma em ambos. Vijay. Explique, por favor, os Sancharis Bhavas de Purvaraga. Goswami. A doença, a dúvida, o ciúme, o esforço excessivo, a fadiga, a depressão, o anseio, a humildade, a ansiedade, o sono, o despertar, o abatimento, a inércia, a loucura, a confusão e o desejo de morrer são todos Sanchari ou Vyabhichari Bhavas. Vijay. Quantos tipos diferentes de Purvaraga existem? Goswami. Há 3 tipos. Prauda, completamente maduro, Samanjasa, intermediário e Sadharana, geral. Vijay. O que é Purvaraga Prauda, completamente amadurecido? Goswami. Purvaraga é Prauda quando ocorre naqueles que possuem Samartarati. Neste nível de Purvaraga, os 10 dasas, estados, iniciado pela saudade intensa, Lalasa, até o desejo de morrer, Marana, podem se manifestar, desde que Purvaraga é Prauda completamente amadurecido. Os estados que se manifestem nele também são Prauda. Vijay. Quais são os 10 dasas, estados? Goswami. São os seguintes. Lalo Sedvega Jagara Tanavan Janmimatratu Vairagyan Vardi Umadho Moho Mrityu Dasa Dasa Ujwala Nilamani. Os 10 estados são saudades intensa, lalasa, ansiedade, insônia, fraqueza, inércia, impaciência, doença, loucura, ilusão e desejo de morrer. Vijay. O que é lalasa? Goswami. Lalasa é o anseio intenso que alguém sente para alcançar o desejo mais íntimo do seu coração. E seus sintomas são avidez, impaciência, vertigem e respiração profunda. Vijay. O que é Udvega? Goswami. Udvega é a perturbação da mente, e ela se manifesta mediante sintomas tais como respiração profunda e pesada, volubilidade, imobilidade, seriedade, pranto, mudança da cor do corpo e transpiração. Vijay. O que é Jagarana? Goswami. Jagarana é insônia e produz imobilidade e a secura dos sentidos. Vijay. O que é Tanava? Tanava é a magreza do corpo e está acompanhada de sintomas como debilidade e vertigens. Algumas pessoas interpretam Vilapa, lamentação, no lugar de Tanava. Vijay. O que é Jadata, inércia? Goswami. Jadata exterioriza-se mediante a ausência de discernimento, não respondendo mesmo quando alguém pergunta algo, e com a perda das faculdades de ver e de ouvir. Também é conhecido como Jadima. Vijay. O que é Vyagrata, impaciência? Goswami. A condição em que as transformações resultantes do bhava não se manifestam externamente é chamada gravidade. Vyagrata é o estado no qual esta gravidade agita-se e torna-se intolerável. Os sintomas de Vyagrata são discriminação, desânimo, arrependimento e ciúme. Vijay. O que é Vyadhi? Goswami.
Quando alguém torna-se bastante desapontado por não ter alcançado a meta desejada, avistar, isto é, o amado, o estado resultante produz sintomas, tais como palidez e febre alta. Isto é chamado Vyadhi, e ele faz surgir os Anubhava, tais como frio e tremor, desejo, desengano, respiração longa e profunda e cair inconsciente no chão. Vijay. O que é Unmadha, loucura? Goswami. Unmadha é a condição na qual a Naika sempre percebe equivocadamente o seu amado em diferentes objetos e em toda parte. Por exemplo, pensar que a árvore Tamala é Krishna e abraçá-la. Isto é o resultado de uma absorção intensa da mente que pensa sem cessar no amado e de estar em êxtase pelos bhavas, tais como desânimo, abatimento e humildade. Seus anubhava são aversão, fazer comentários ciumentos sobre o amado, respirações longas, não piscar os olhos e sentimentos extremos de dores de separação. Vijay. E o que é moha? Moha significa tornar-se inconsciente e seus anubhavas são ficar parado, cair inconsciente e assim por diante. Vijay. O que é mrityu? Desejar a morte. Goswami. Quando a Naika é incapaz de encontrar com seu Kanta amado, apesar dela empregar todos os meios, tais como enviar cartas de amor e mensagens por meio das sakis, as flechas de Cupido causam dores de separação tão insuportáveis que ela deseja morrer. Nesse estado, ela entrega seus estimados pertences às suas sakis. Os Udipana Vibhavas, tais como abelhas, a brisa suave, o luar, as árvores kadamba, as nuvens, o relâmpago e os pavões, estimulam o desenvolvimento desse estado de mrityu. Vijay. O que é Samanja Purvaraga? Tenha bondade de me explicar. Goswami. Samanjasa Purvaraga é o Purvaraga que aparece antes do encontro. E ele é a característica específica do Rati Samjasa. Nesta condição, a Naika pode manifestar gradualmente estas 10 condições: anseio, contemplação, lembrança, glorificação das qualidades do amante, agitação e ansiedade, lamentação, loucura, doença, inércia e desejo de morrer. Vijay. O que significa Abhilasa neste contexto? Goswami. Abhilasa refere-se aos esforços que são feitos para encontrar-se com o amado, e seus anubhava são adornar o corpo, aproximar-se do amado com o pretexto de fazer alguma coisa e mostrar a atração que sente por ele. Vijay. Aqui, qual é a natureza de Chinta? Goswami. Chinta é a meditação em como obter a associação do amante, tal como informar a ele sua condição através de um brahmana ou enviar uma carta. Seus sintomas são remerger-se durante o sono, fazer respirações longas e profundas e olhar fixamente. Vijay. Aqui o que significa Smriti? Goswami. Smriti é a absorção profunda em pensamentos do amado, cuja associação foi experimentada ao vê-lo e ouvir sobre ele e sua beleza, seus ornamentos, seus passatempos e vários feitos bem-aventurados e tudo o que está relacionado a ele. Seus anubhavas são temor, fadiga, mudança da cor do corpo, pranto, desapego e renúncia e respiração profunda. Vijay. O que é Guna Kirtana? Goswami. Guna Kirtana é a glorificação das qualidades do Nayaka, tal como sua forma e beleza, e seus anubhavas incluem o tremor, arrepio e a voz embargada. Os 6 sintomas de ansiedade, lamentação,
acompanhada por loucura, doença, inércia e o desejo de morrer, manifestam-se em Samanjasa Purvaraga na mesma medida em que Samanjasa Rati. Vijay. Agora explique, por favor, os sintomas de Sadharana Purvaraga. Goswami. Sadharana Purvaraga é exatamente como o Sadharana Rati. Nesta condição, os 6 primeiros estágios, até a lamentação, aparecem de um modo suave. Não é necessário dar exemplos porque são muito simples. Neste tipo de Purvaraga, a amante e o amado trocam cartas de amor, guirlandas e assim por diante, e outros por meio dos associados confidenciais. Vijay. O que são Kama Leka Patra? Goswami. As cartas de amor são expressões dos sentimentos amorosos mútuos por escrito. Há 2 tipos. Saksara, as que escrevem com letras ou inscrições do alfabeto, e Niraksara, as que escrevem sem utilizar as letras. Vijay. O que é Niraksara Kamaleka? Goswami. Um exemplo de carta de amor simbólica é a forma de uma meia-lua feita com uma unha numa folha colorida de vermelho, sem nenhuma outra letra ou sinal. Vijay. O que são Sanksara Kamaleka, cartas de amor escritas? Goswami. As cartas de amor escritas são cartas que se trocam entre o Nayaka e a Nayika, escritas de próprio punho, expressando seus profundos estados emocionais numa linguagem natural. Essas cartas de amor são escritas com tintas coloridas, que são obtidas ou de minerais das montanhas, prensando flores vermelhas ou pó de cúrcuma. No lugar do papel, são utilizadas grandes pétalas de flores e as letras são amarradas com as fibras dos talos de lótus. Vijay. O que é o desenvolvimento gradual de Purvaraga? Goswami. Alguns dizem que a perfeição é despertada primeiro simplesmente por ver o amado. Isto é seguido pela contemplação, apego, fazer voto, desejo de encontrar-se, insônia, debilitação, desgosto por tudo mais, perda da vergonha, loucura, carinho inconsciente e desejar a morte nesta ordem. Este é o tamanho da intensidade de Kama, Prema, Purvaraga, se manifesta em ambos, tanto no Nayaka quanto nas Nayikas, mas ele aparece primeiro nas Nayikas e em seguida no Nayaka. Vijay. O que é Mana? Mana é o bhava que impede que o Nayaka e a Nayika executem as atividades que tanto apreciam de se abraçar, olhar um para o outro, beijar-se, conversar de um modo agradável e assim por diante. Muito embora eles estejam no mesmo lugar e tenham um apego profundo um pelo outro. O Mana faz com que surjam Santirabhavas, tais como desalento, dúvida, ira, inquietude, orgulho, ciúme, o ocultar dos sentimentos, culpabilidade em pensar com seriedade. Vijay. Qual é o princípio que está por trás de Mana? Goswami. A base de Mana é Pranaya. Normalmente, o Mana não aparece antes do estágio de Pranaya, e mesmo se ele surgir, ele é somente um estado retraído ou imaturo. Há 2 tipos de Mana: Mana com causa, Sahetu, e Mana sem causa. Vijay. Qual é o Mana com causa? Goswami. Irishya, sentimentos de ciúmes, surge no coração da Nayika quando ela vê ou ouve sobre o Nayaka que está se comportando com afeição especial por uma Nayika do grupo rival ou do grupo marginal. Quando este Irshya, ciúmes, se vê inundado pelo Pranaya, ele se desenvolve até Sahetu Mana. É sabido que o medo, Bhaya,
sem Sneha não existe. Similarmente, não pode existir Irsya sem Pranaya. Assim, todas estas várias expressões de mana iluminam a intensidade de prema entre as Nayikas e o Nayaka. O coração da Nayika está imbuído de bhava, tal como um intenso sentimento de possessividade amorosa pelo seu amado. Quando ela vê o Nayaka, que está completamente apegado a ela, agradar a Nayika rival e se divertir com ela torna-se inquieta e impaciente. Uma vez em Dwarka, Shri Krishna presenteou Shri Rukmini com uma flor parijata. Ainda que todas as rainhas houvessem ouvido falar do incidente, somente o coração de Satyabhama encheu-se de mana. O mana de Satyabhama surgiu quando ela compreendeu a posição única dada à sua rival. Vijay. Quantas formas há para entender a posição especial das rivais? Vipaksha Vaishistya. Goswami. Há 3 formas: ouvir, Shruta, deduzir, Anumati e ver, Drishta. E o que era ouvir? Shruta. O Shruta Vipaksha Vaishistya surge quando a Nayika ouve falar de uma Priya Saki ou de um papagaio sobre os passatempos amorosos de seu amado com uma Nayika do outro grupo. O Anumati Vipaksha Vaishistya ocorre quando a Nayika descobre que o corpo de seu amado tem evidências de passatempos amorosos com outra Nayika, ou quando ela escuta seu amado pronunciar involuntariamente o nome de uma Nayika rival, ou quando ela vê a Nayika rival num sonho. As marcas da união que aparecem no corpo do Nayaka e da Nayika rival são chamados Boganka, e pronunciar o nome de uma Nayika rival é chamado Gotra Skalana. Quando isto ocorre, a Nayika sente que isto é mais doloroso que a morte. Vijay. Gostaria de ouvir um exemplo de Gotra Skalana. Goswami. Uma vez, quando Krishna estava regressando para sua casa, depois de ficar um longo tempo com Srimati Radha, ele de repente se encontrou com Chandravali. Shri Krishna lhe perguntou: "Oh Radhe, está tudo bem com você?" Quando Chandravali ouviu Krishna dizer aquilo, ela respondeu-lhe iradamente: "Oh Kansa, você está bem?" Krishna ficou surpreso e perguntou a ela: "Oh minha linda, por que você está tão confusa?" Chandravali ficou rubra de raiva e prontamente respondeu: "Acaso viu Radha por aqui?" Então Krishna se deu conta dessa situação e pensou: "Oh, chamei Chandravali de Radha por engano." Entendendo seu próprio erro, ele ficou envergonhado e abaixou o seu rosto. Ele estava sorrindo levemente ao ver a eloquência espontânea e perspicaz de Chandravali, a qual resultou em seu Irsya ciúmes. Que este Hari, que dissipa todas as misérias, proteja a todos. Vijay. O que é compreender a posição particular de uma rival através de um sonho? Goswami. As atividades de Krishna e de suas amigas Vidusaka, enquanto estão sonhando, são exemplos disto. Em uma ocasião, por exemplo, Krishna e Chandravali estavam dormindo na mesma cama depois de passatempos amorosos no Krida Kunja. Enquanto sonhava, Krishna disse: "Oh Radhe, eu lhe prometo que somente você é a minha mais amada. Somente você está dentro e fora de meu coração. Somente você está diante de mim, atrás de mim e em toda parte. Que mais posso dizer? Somente você está presente em minha casa, em Govardhana e em seus vales e floresta." Quando Chandravali ouviu Shri Krishna falando daquele modo em seus sonhos, ela levantou-se da cama pelo mana que despertou em seu coração e caminhou para longe. "Agora contarei um sonho
de Madhumangala. Certa vez, ele estava dormindo sobre uma plataforma elevada fora do Kundya, onde Krishna e Chandravali se ocupavam em passatempos prazerosos, e em seu sonho ele disse: "Oh Madhavi, Krishna está conversando muito habilmente e adulando a amiga de Padma, Chandravali, somente para enganá-la. Tente trazer Radha aqui rapidamente para que ela possa se encontrar com Krishna." Não se preocupe. Quando Chandravali ouviu Madhumangala falando daquele modo em seu sonho, ela ficou aflita. Naquele momento, Padma, que estava sentada em um kundya próximo, e quando ela viu a condição de Chandravali, disse a Shaibya: "Oh Saki, olhe como o rosto de Chandravali está infeliz, desde que ouviu que Madhumangala disse em seu sonho. Ela baixou sua cabeça e está queimando de desgosto." Vijay. O que é ver diretamente Darshana? Goswami, isso que significa que a Nayika vê diretamente o seu Nayaka ocupado em passatempos com uma outra Nayika. Vijay. O que é mana não motivado? Nirhetuka mana. Goswami, o mana não motivado entre a Nayaka e a Nayika desenvolve-se quando se intensifica o pranaya devido a um aparente motivo de mana, quando na realidade não existe tal motivo. Os panditas concluíram que o mana é o efeito de pranaya e que o mana não motivado não é mais que uma extensão de pranaya que surge de seu vilasa, passatempos divertidos. Eles chamam esse mana sem motivo, pranaya mana. As autoridades predecessoras panditas também afirmam que os movimentos e atividades de prema são tortuosos como o movimento de uma serpente. Por isso, dois tipos de mana são evidentes nas ações entre o Nayaka e a Nayika. Mana sem causa, nirhetu, e o mana com causa, sahetu. O Vyabhichari Bhava desta raça é ocultar os próprios sentimentos e emoções. Vijay. O que é mana pacificado em seu motivo? Goswami. É o mana que se pacifica por si só, sem necessidade de tomar nenhuma medida. Quando aparece o riso, automaticamente desaparece o mana. No entanto, para pacificar o Sahetu mana, o Nayaka tem que adotar as medidas adequadas, tais como Sama, consolar com palavras, Beda, notas diplomáticas, Kriya, fazer um juramento, Dana, dar presentes, Nati, prostrar-se, Upeksha, negligência e aparente indiferença, e Rasantara, mudança repentina de humor. O sintoma de que o mana da Nayika tenha se pacificado é que o Nayaka enxuga as lágrimas dela e há risos e assim por diante. Vijay. O que é Sama, consolar com palavras? Sama é o uso de palavras doces, agradáveis, promessas para pacificar a Priya, a amada. Vijay. O que é Beda, notas diplomáticas? Goswami, há dois tipos de Beda. Uma é manifestar a grandeza de alguém mediante diferentes gestos e insinuações, e a outra é censurar a Nayika indiretamente por meio das sakes. Vijay. O que quer dizer Dana, dar presente? Dana é a entrega enganosa de ornamentos e outros presentes. Vijay. O que é Nati, prostrar-se? Nati significa cair aos pés da Nayika com toda a humildade possível. Vijay. E o que é Upkesha, negligência? Goswami. Upeksha, negligência ou indiferença, é a atitude de abandonar aparentemente a Nayika quando todos os outros meios para pacificar seu mana não surtiram efeito. Outros dizem que Upeksha refere-se a utilizar palavras de sentido duplo para comprazer a Nayika. Vijay.
O que quer dizer a expressão Rasantara, mudança de ideia? Goswami. Rasantara é a criação repentina de temor na mente da Nayika por meio de palavras ou mediante alguma ocorrência natural. Há dois tipos de Rasantara, a que ocorre por si mesma e a que é criada pela refinada inteligência do Nayaka. Aqui está um exemplo de mudança de ideia que ocorre espontaneamente. Certa vez, Krishna sentiu-se incapaz de pacificar o mana de Bhadra, apesar de seus vários esforços. De repente, foi ouvido um tremendo ruído de trovão e Bhadra ficou tão aterrorizada que abraçou Krishna, que estava sentado diante dela. E o seguinte é um exemplo de pacificação do mana mediante um plano inteligente. Certa vez, Radhika estava completamente absorta em mana. Krishna, que é surpreendentemente divertido por natureza, viu que ele não podia pacificá-la por nenhum meio. Então ele pregou-lhe uma peça de bom gosto. Ele fez uma bela guirlanda de flores e colocou ao redor do pescoço de Srimati Ji. Ela, irada, pegou a guirlanda em seu pescoço e a jogou longe, e por arranjo da providência caiu em cima de Krishna. Ele imediatamente fechou seus olhos com força e fez um gesto com a face como se ele estivesse bastante machucado e sentou-se num canto, parecendo muito deprimido. Vendo isto, Radhaji ficou muito inquieta e ansiosa. Ela colocou suas duas mãos sobre os ombros de Krishna. Então Krishna sorriu e a abraçou em seu forte abraço. Vijay. Existe alguma outra maneira de pacificar mana? Goswami. Além destes métodos, o mana das Vrajas Gopi podem ser pacificados em momentos e lugares especiais e com o som da murali, mesmo sem ter que recorrer ao sama, e assim por diante. O mana suave pode ser pacificado sem grandes esforços, enquanto que pacificar um mana moderado requer esforços mais cuidadosos. O mana mais profundamente arraigado, Durjaya mana, é muito difícil de apaziguar. As Gopis utilizam diversos nomes para repreender a Krishna quando elas estão em mana, como por exemplo Vama, pessoa ingrata que age desfavoravelmente, Durlila Shiromani, o principal causador de problemas, Kitavaraja, rei dos enganadores, Kala Shrestha, altamente malvado, Mahadurta, extremamente bruto e insincero, Katora, cruel e de coração duro, Nirladya, indecente, Atidurlalita, muito difícil de comprazer, Gopi Kamuka, aquele que sente luxúria pelas gopis, Ramani Chora, aquele que rouba a castidade das gopis, Gopi Dharma Nashaka, aquele que arruína os princípios religiosos e a castidade das gopis, Gopa Sadhavi Vidambaka, aquele que faz gracejos da castidade das gopis, Kamukeshwara, o senhor da luxúria, Gaditmi, aquele que coloca os outros na escuridão do desengano, Shama, aquele cuja compleição é escura, a qual coloca os outros na escuridão da ilusão, Vastrachora, aquele que rouba as roupas das gopis, e Govardhana Upatayaka Taskar, aquele que rouba a castidade das gopis nas colinas de Govardhana. Vijay. O que é Prema Vaititya? Goswami. Prema Vaititya é a profunda dor de separação que sente a Nayika, mesmo quando está muito próxima do Nayaka, e é a natureza intrínseca de Prema em seu estágio mais elevado. Esta característica magnífica que resulta em um tipo de desamparo ou agitação da mente e cria a ilusão de estar separada de Krishna. É um estado
anormal, chamado Vaititya. Vijay. O que é pravasa? Goswami. Pravasa é a obstrução ou impedimento entre o Nayaka e a Nayika quando têm estado juntos e agora estão separados, ou porque eles vivem em diferentes países ou vilarejos, ou por causa de uma diferença de amor, rasantara, ou porque se encontram em lugares diferentes. Em Pravasa, a pessoa experimenta todos os vyabhicharis bhava de Sringara Rasa, exceto o júbilo, o orgulho, a loucura e a timidez. Existem dois tipos de pravasa, o intencional e aquele que não foi planejado, ou que aparece por força das circunstâncias. Vijay. O que é pravasa intencional? Goswami. O pravasa intencional ocorre quando o Nayaka parte devido a alguma obrigação ou responsabilidade. Por sua natureza, Krishna é obrigado por seus bhaktas, por exemplo, como as divas, entidades vivas, móveis e inertes de Vrindavana, os Pandavas, o Shrutadeva em Mithila, por lhe dar felicidade completa, boas instruções e por satisfazer os desejos dele. O Pravasa tem duas divisões a mais. Uma é desaparecer da vista e a outra é ir para algum lugar distante. Há três tipos de Sudara Pravasa, que corresponde a três fases de tempo: passado, presente e futuro. Durante o Sudara Pravasa, o Nayaka e a Nayika trocam mensagens. Vijay. O que é Pravasa involuntário? O Pravasa involuntário é o Sudara Pravasa, causado pela subordinação a outros ou por circunstâncias que estão além do controle da pessoa. Há vários tipos de subordinação, classificados como Divya, Adivya e Divya Adivya. Os 10 estados que ocorrem neste Pravasa são pensar seriamente, insônia, ansiedade, magreza, escurecimento dos membros e da face, fala incoerente, doença, loucura, confusão e desejo de morrer. Em Vipralamba, causada por Pravasa, estes 10 estados se manifestam mesmo em Krishna. Meu querido Vijay, embora vários estados apareçam como Anubhava, os diferentes tipos característicos de Prema, eu não mencionei a todos eles. Geralmente, todos estes estados aparecem como efeito dos diferentes graus de Prema, que começa com Sneha e vai se desenvolvendo de Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Bhava, até Mahabhava. Contudo, o estágio de Mohana, um estado sem igual, o qual eu já expliquei, manifesta-se em Srimati Radhika. Alguns autores de Rasa Shastra aceitaram Vipralanda relacionado à compaixão, Karuna, como uma divisão separada. Mas eu não expliquei esse rasa de forma separada porque ele é um outro tipo de pravasa. Enquanto Vijay estava contemplando as instruções de Sri Guru Goswami sobre Vipralanda, ele disse para si mesmo: o Vipralamba rasa não é um fenômeno independente ou um rasa auto-aperfeiçoado. Ele simplesmente promove e nutre os sentimentos de Sambhoga. Para uma diva atada às leis deste mundo, tais dores de separação, Vipralamba rasa, manifestam-se de uma maneira especial, e isso por fim é favorável para o prazer do encontro, Sambhoga rasa. Entretanto, no rasa transcendental eterno, o bhava de Vipralamba existe eternamente em certa medida. De fato, as variedades dos passatempos espirituais não podem manifestar a sua plenitude mais elevada sem Vipralamba. Assim termina o 37º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Sringara Rasa.
Shringara Swarupa e Vipralamba.